Hoje estamos comemorando a Páscoa em muitos lugares do mundo. E esse termo Páscoa, ele vem do hebraico, que representa ou significa passar por cima no sentido de poupar. Então, a palavra Páscoa, basicamente isso. E a festa da Páscoa é essencialmente judaica, porque ela aconteceu naquele dia histórico da libertação dos israelitas do Egito, do poder de Faraó, quando Deus determinou que cada casa sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e trancasse as portas, ficassem dentro de casa, porque o texto de Êxodo diz aqui que ele ia passar naquela noite pela terra do Egito, como diz aqui no capítulo 12, versículo 11. E vós comereis assim com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Basicamente é isso aí. A Páscoa é a libertação do povo de Israel do poder de Faraó, quando, depois de 400 anos de escravidão, Deus conduz o seu povo através do deserto em direção à terra prometida. E nós cristãos damos ênfase nesse dia da Páscoa à ressurreição de Cristo, porque foi nesse dia que o Senhor ressuscitou, no domingo bem cedo, pela manhã, como diz as Escrituras. Então, Deus, antes de enviar o seu Filho ao mundo, para que morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse, Ele preparou o mundo para isso. E esse propósito de Deus enviar o seu Filho ao mundo, como a Bíblia fala em muitos lugares do Novo Testamento, é um propósito idealizado na eternidade, como diz o apóstolo Pedro aqui, escrevendo aos crentes da dispersão aqui na primeira carta, capítulo 1, verso 18 até o verso 20, que ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos últimos tempos por amor de vós. O propósito de Deus de enviar o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados foi idealizado na eternidade, como diz o apóstolo Pedro aqui, conhecido antes da fundação do mundo. E com a chamada de Abraão, Deus começou a pôr em prática o seu propósito, porque através de Abraão, Deus iria começar uma nação nova, separada, para que esta nação pudesse alcançar o seu propósito no mundo inteiro. E através desta nação de Israel, Jesus Cristo nasceria, como é conhecido de todos os cristãos basicamente. E a nação de Israel seria como um megafone para as nações, portadora da palavra de Deus, para que de Israel se propagasse por todas as nações do mundo. Inclusive as Escrituras Sagradas foram dadas a Israel para que esta nação pudesse espalhar a palavra de Deus pelo mundo inteiro. Então nós temos a Bíblia hoje basicamente hebraica, de origem hebraica, em português, em tantas línguas do mundo. Nós devemos isso à nação de Israel, que Deus misericordiosamente usou para transmitir a sua palavra e chegar aos confins do mundo. Então o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, viria desta nação com o propósito de abençoar todas as nações do mundo. E muito tempo depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele se dirige falando o seguinte: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos gentios juntamente com seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz, surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios esperarão e colocarão a sua esperança.
Jesus Cristo veio não só para a nação de Israel, mas para todas as nações do mundo. E isso pode tirar um pouco a dúvida de muitas pessoas, que pode imaginar um Deus restrito a uma nação só, mas pelo contrário, a Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro. Então, a nação sendo organizada propositadamente por Deus, ela deveria ser um espelho para as nações. Mas nós conhecemos muito bem a história de Israel e sabemos que Israel falhou durante toda a trajetória da sua história e hoje ainda está espalhado pelo mundo em decorrência do seu pecado. Mas Israel teve uns períodos difíceis na história, como Josué, quando ele morreu, por exemplo, a nação de Israel ficou numa dificuldade muito grande de um sobe e desce de espiritualidade, ora afastado de Deus, ora arrependido. Então, o tempo dos juízes, de 350 anos mais ou menos, mostra essa decadência, essa oscilação de Israel em termos de abandono, de arrependimento, e até a hora que eles pediram um rei no tempo de Samuel, e o rei Saul foi uma grande decepção, e depois veio o rei Davi, que foi o melhor rei que Israel teve, mas houve muita decadência na monarquia de Israel e Deus precisou julgar a nação, porque em lugar da nação de Israel ser uma luz para os gentios, eles se encaixaram e se adaptaram ao sistema de culto pagão. E isso levou a nação de Israel a ser dividida em duas, norte e sul, e ser levada a nação do norte em cativeiro pelos assírios. 100 anos mais ou menos depois, a nação de Judá foi levada pelos babilônios e depois retorna já vencendo a idolatria no seu coração, mas mesmo assim Israel continuou ainda com muitos problemas. E durante esse período todo de impérios dominantes, nós tivemos o Império Grego, que dominou Israel, depois o Império Romano, que sobrepujou o grego e dominou Israel também. Mas só que nós, pensando aqui no propósito de Deus de trazer seu Filho ao mundo, o Império Grego, por exemplo, e o Romano contribuiu muito para a comunicação, porque muitas estradas foram abertas, a língua grega foi difundida no período de Alexandre, que helenizou o império inteiro. Então, o caminho, de fato, para a vinda do Messias estava bem já aplanado, preparado já para que Jesus pudesse chegar numa época onde havia facilidade de comunicação pelas estradas e a língua já divulgada, enfim. E aí Jesus chega no tempo, como Paulo chama em Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nessa época, da plenitude do tempo, Deus levanta um profeta, João Batista, que surgiu em um cenário crucial para apresentar o Messias à nação. Então, João Batista aparece num período de sistema religioso corrompido, porque haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso é uma anomalia, porque sempre houve um sumo sacerdote, porém o sistema religioso corrompido permitia 2 sumos sacerdotes sem nenhum problema, vamos dizer assim, para o sistema religioso da época. O comércio invadia o templo e o culto hipócrita predominava, com o peso que os fariseus e os saduceus, os escribas, doutores da lei, colocavam em cima da nação de Israel para cumprir certas tradições que realmente nem na palavra de Deus existia. E João Batista aparece num cenário desse, exigindo arrependimento da nação de Israel. E os caminhos do coração deveriam ser aplanados, já que Deus já tinha preparado desde o começo com Abraão o mundo inteiro para a chegada de Cristo. Agora João Batista chega exigindo arrependimento para aplanar, tirar todos os entulhos do caminho do coração da pessoa, nivelar tudo isso. E esses seriam os caminhos mais duros e mais difíceis de se conquistar, de se lidar. Então eu quero hoje à noite falar para os irmãos a respeito da pregação de João Batista, num cenário onde Jesus iria aparecer em breve. Então nós vamos ler aqui no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versos de 1 a 14. Então me acompanhe, por favor, você que está com a Bíblia,
nesse texto de Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados. E todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ele para ser batizadas: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Então, quando João apareceu, pregando na Judéia, muitos, como diz aqui o livro do profeta, o livro do evangelista Mateus, todos os habitantes da Judéia e Jerusalém iam até ele. Na narrativa de Mateus fala o que Lucas não fala. Todos os habitantes da Judéia e Jerusalém iam até ele. E o que essa multidão esperava ouvir do profeta João Batista? Então, um assunto que predominava na época era a chegada do Messias. O povo já estava angustiado, desejando grandemente que o Messias viesse. Então, quando Cristo nasceu na plenitude do tempo, Deus sabia muito bem que a nação de Israel estaria clamando pela sua vinda. Como hoje, por exemplo, a situação do mundo está cada vez pior, e a nação de Israel, especialmente se referindo aos judeus ortodoxos que esperam o Messias, estão clamando. E naquela época eles estavam clamando pela vinda do Messias. E a expectativa que o povo tinha em relação ao Messias, qual seria? Qual era a expectativa que o povo de Israel tinha em relação ao seu Messias? Então, nós estudando um pouco a história e vendo na Bíblia muitas coisas que eram faladas entre eles, expectativas que eles tinham, uma delas era a liberdade que eles queriam. Eles queriam a liberdade, eles estavam oprimidos pelo Império Romano, já vinha do grego, já vinha do passado oprimido assim. A expansão do seu território era um desejo muito grande. O domínio sobre outros povos, como foi no tempo de Salomão, por exemplo, que a nação era muito respeitada, e também o restabelecimento do reino davídico. Lembrando aqui do dia da ressurreição de Cristo, por exemplo, a gente lembra que os discípulos, a hora que estava caminhando com ele, algumas horas ou minutos, não sabemos, um período que antecedeu a sua ascensão, os discípulos perguntaram-lhe: nessa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, Senhor? Essa era a pergunta. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino. Restabelecimento do reino davídico. Desde Zedequias, o último rei, até aquele período, Israel estava sem rei. Então eles querem que o Messias sente no trono de Davi. Então Jesus dá a eles uma resposta que talvez eles não esperavam. Vocês devem esperar, mas nesse momento, nesse período todo, antes que isso ocorra, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então esse período da volta do Messias para reinar, isso não compete a vocês nesse momento. Então, João aparece falando a respeito da chegada do Messias, pregando sobre arrependimento e perdão de pecados.
Era uma mensagem muito diferente da esperada. Se eles esperavam um rei político, uma libertação política, Israel livre de opressão, se o foco era muito aqui embaixo, agora João fala sobre problemas de pecado e arrependimento, muito diferente da mensagem que eles esperavam ouvir. E conforme nós lemos aqui, havia uma multidão ouvindo sua pregação, diversas classes sociais. Tinha religiosos, povo comum, publicanos, autoridades, policiais, etc. E as reações à sua pregação foram diversas. Várias reações aconteceram ali. Porém, as atitudes foram somente duas. Ou houve rejeição ou aceitação. Não poderia haver mais do que essas duas reações. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus, nós só podemos ter duas atitudes, ou nós vamos aceitar ou vamos rejeitar. Então João Batista tinha esses dois grupos ali na fila para serem batizados. Os céticos que rejeitaram a sua mensagem, e é narrado bem aqui no capítulo 3 que eu li para vocês, versos 7 a 9, fala sobre os céticos, os descrentes, no caso. João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado no fogo. Aqui nós temos os descrentes, que João conhecia muito bem o pensamento deles. Nosso pai é Abraão. Nós não temos nenhum problema de necessidade de arrependimento, que nós somos filhos de Abraão, nós estamos automaticamente no reino de Deus. Como é que se comportam então essas pessoas? Vamos um pouco mais a fundo. Um cético descrente que está ouvindo uma mensagem de Deus e não a aceita, eles estão achando que já conhecem a verdade e por isso a desprezam. A mente está fechada para qualquer outra coisa diferente. Nosso pai é Abraão. O que você está dizendo de arrependimento e fé, aplainar o coração, essas coisas, não é para nós. Nosso pai é Abraão. Ele disse para Jesus, eles disseram isso para Jesus numa ocasião que estava no capítulo 8 de João, por exemplo. Jesus estava ensinando para eles e eles falaram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não fariam o que estão fazendo, porque Abraão não procedeu dessa forma. Mas eles achavam que o nascimento oriundo de Abraão pela parte física, humana, já os colocariam automaticamente no reino de Deus. Quando aquele cego de João 9 foi curado e ele foi questionado lá na sinagoga, os fariseus o repreenderam quando ele falou a respeito do milagre que Jesus havia operado, e aí eles começaram a perguntar várias vezes e o cego disse para eles: vocês querem por acaso serem discípulos dele? Aí eles disseram: não, nós somos discípulos de Moisés, discípulo dele és tu. Olha a colocação aqui dos fariseus, aqui dos religiosos. Nós somos discípulos de Moisés. Quer dizer, nós não temos nenhum problema em relação a Deus, o reino de Deus, porque nós já somos filhos de Abraão, discípulos de Moisés. Nós não precisamos de nada, de nada. O nosso Messias, quando chegar, ele vai reinar sobre nós e nós seremos uma nação livre, poderosa, como foi no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Então, os céticos não aceitam a verdade porque acreditam que já têm. Não dão importância às advertências e tentam encobrir os seus pecados. Por mais que acreditem em certas partes ou verdade das Escrituras, mas eles tentam encobrir os seus pecados porque as Escrituras podem ser cridas por conveniência, mas quando ela mexe no nosso íntimo do coração, as necessidades que temos de arrependimento e tudo mais, nós podemos tentar encobrir os nossos pecados e não querer enfrentar a realidade, como foi no caso aqui de João Batista, que estava pregando perdão de pecados e arrependimento. Era isso que agradaria de fato a Deus. Eles diziam: Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Com Jesus eles disseram isso. Nosso pai é Abraão,
E nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. Isso aí foi discutido no capítulo 8 de João. Então Jesus discordou deles, porque não havia nenhum indício do caráter de Abraão na vida dessas pessoas, que eles diziam que Abraão é nosso pai, não havia nenhum indício do caráter de Abraão, porque Abraão viveu pela fé, submisso a Deus, e esses homens não eram assim. Então não havia nenhum indício do caráter de Abraão, muito menos indício do caráter do seu Pai Celestial. Nós temos um Pai que é Deus, mas não havia indício disso. Então Jesus discordou deles e disse, olha, vocês têm como pai o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então os indícios do pai deles existia de fato na vida deles, mas não o Pai Celestial, mas do diabo. Indícios do seu pai Satanás existia na vida deles, porque eles eram mentirosos, hipócritas. Jesus confrontou eles em várias situações, revelando o que estava dentro do seu coração e tudo mais. E Jesus preveniu os discípulos a respeito desses céticos que João Batista enfrentou ali. Então, aqui no capítulo 23, por exemplo, de Mateus, nós vamos ler um versículo de 1 a 3, onde Jesus previne os seus discípulos a respeito deles. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Jesus estava prevenindo os discípulos falando desses homens. Porém, Jesus também confrontou esses homens. Ele não foi só falar deles, mas ele confrontou. Aqui no mesmo capítulo de Mateus 23, versos 27 e 28, Jesus está falando com os fariseus e escribas ali, ele disse, fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Eles estavam enganados, tentando encobrir seus pecados, e eles odiaram Jesus por uma razão muito simples e muito profunda. Porque Jesus descobriu o coração desses homens quando ele disse que eles eram criminosos, adúlteros, que tudo isso estava cheio dentro dos seus corações. Porque, afinal de contas, a crença desses homens era que se eles não tivessem adulterado na prática, nem tivessem matado na prática, eles não eram adúlteros nem criminosos, mas Jesus disse, vocês são assassinos e são adúlteros, porque vocês têm o desejo no coração, executam esse sentimento na alma. Então eles odiaram a Jesus por causa da revelação do conteúdo do seu coração. Então Jesus preveniu os discípulos desses homens, desse sistema religioso perverso que imperava em sua época. Então a auditória de João Batista tinha os céticos que não precisavam de nada. Simplesmente eles estavam ouvindo ali, talvez por curiosidade, muitas vezes participaram do batismo. Contudo, outros tiveram atitude oposta, porque nós só temos duas atitudes quando ouvimos a palavra de Deus, ou eu rejeito ou eu aceito. Então, teve um grupo que aceitou, que foi quebrantado pela pregação de João. Então, os arrependidos aceitaram. Então, nós vamos reler aqui o texto de Lucas capítulo 3, onde fala dos arrependidos, na verdade, aqui, versos 10 a 14. Então, quando João falou sobre produzir fruto de arrependimento, esses homens chegaram entre a multidão, diz aqui o verso 10, então as multidões lhe perguntavam, o que devemos fazer? Essa não é uma pergunta do cético, essa é uma pergunta de quem já está preocupado e a mensagem já atingiu o coração. Então ele respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram, mestre,
Que devemos fazer? Mestre, que devemos fazer? O coração já está quebrantado com a mensagem aqui. Ele respondeu, não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram, e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. As atitudes foram bem diferentes. Os arrependidos perguntaram, que faremos? Havia um desejo de mudança aqui. Havia um desejo de mudar de rumo. A mensagem atingiu seus corações. E a história que Jesus contou sobre aquele filho esbanjador, que pediu a sua herança e saiu e gastou tudo, mostra para nós um exemplo de um arrependimento genuíno, porque quando ele cai em si lá na situação muito ruim, de fome, de miséria, lembrando dos trabalhadores do seu pai, ali mesmo houve um arrependimento, porque ele pensou, lá na casa de meu pai, os trabalhadores têm tudo, não tem falta de pão, mas eu aqui passando essa miséria, essa fome, eu sei o que eu vou fazer. Vou voltar para minha casa e vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso ilustra um arrependimento verdadeiro. Está em Lucas 15, se você quiser ler depois. A confissão pública do publicano na sua oração mostra arrependimento verdadeiro, porque esses homens aqui com João Batista foi publicamente perguntando, que faremos, mestre? O que nós devemos fazer? Então, a confissão pública ela é uma prova de arrependimento verdadeiro. A parábola do fariseu publicano mostra bem, porque o publicano estava ali contrito, junto com o fariseu ao lado, e o fariseu, Jesus conta a parábola, ele está lá arrogantemente orando, levantando os olhos para o céu, batendo no seu peito, graças te dou a Deus que não sou como os demais homens, não sou adúltero, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, e não sou nem como esse publicano ao meu lado aqui. Isso aí não é um coração contrito e arrependido, isso aí é arrogância. E o publicano não ousava nem olhar para o céu, mas batia no seu peito dizendo, tenha compaixão de mim, ou sê propício a mim, pecador. Aqui temos uma confissão pública, um coração arrependido. E o arrependido produz mudança de comportamento. Por isso que esses homens aqui que não se arrependeram estavam resistindo a João e os arrependidos foram até ele. Esta é a grande diferença de um coração que foi alcançado com a mensagem. Ele é quebrantado. As nossas músicas gospel de hoje em dia cantam muito sobre quebrantamento, quebrantado. Só que o quebrantamento ele tem que ser na prática, na humildade, num coração totalmente aberto, desprovido de qualquer arrogância. Coração quebrantado vai muito além daquilo que nós imaginamos. Davi, quando ele fala no Salmo 51, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus trata isso com muito cuidado e tem muito prazer num coração quebrantado. E o arrependimento produz mudança de comportamento. Então eles perguntam, nós queremos mudar, João, o que nós vamos fazer? Então aqui no verso 10 e 11 ele diz para o povo, a multidão aqui, pessoas do povo aqui, que foram até ele, que devemos fazer? Então ele diz, quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. O arrependimento produz mudança de comportamento. Então agora vocês vão dar provas, ou seja, produzam frutos próprios de arrependimento. Agora vocês parem de ser egoístas, pensando em vocês mesmos. Então aqui nessa situação, aqui no quadro daquela época ali, onde eles estavam, de muitos transeuntes, muitos viajantes e muita gente necessitada de comida por causa da viagem longa que iam até Jerusalém, necessitando até de agasalho. E agora, se vocês estão arrependidos, parem de acumular bens e alimentos na sua casa e foquem um pouco os olhos nos necessitados de alimento e de roupa. Provem que vocês estão arrependidos e façam isso. Isso é uma prova de arrependimento. Parece simples, mas
aqui não está simplesmente o fato de dar, mas o fato de deixar de ser egoísta, porque muitas pessoas podem dar e muitas vezes elas dão para que possam ser vistas pelos homens, como os fariseus faziam. Mas Deus olha o coração, o nosso interior, e aí nós temos que deixar de ser egoístas. Se você pensa em você mesmo, confessa que está arrependido, deixe de ser egoísta e reparta. Deixe de ser desonesto. Ele está dizendo isso aqui para os publicanos. Eles vieram e perguntaram o que nós devemos fazer. Então ele responde aos publicanos: não cobreis mais do que o prescrito. Publicano cobrava imposto para os romanos do seu próprio povo. Em lugar de cobrar o que era determinado, eles cobravam muito além daquilo que era determinado pelo Império Romano. E aí o publicano ficava com todo o excesso de cobrança e mandava o que era exigido para Roma. E aí o publicano era odiado por causa desse sistema desonesto de cobrança de impostos. Então João Batista diz: deixe de ser desonestos. Parem com desonestidade se vocês estão arrependidos. Cobre somente o que é prescrito. Contentem-se com o salário de vocês. Ele fala isso para os soldados que vieram até ele. Soldados podem ser discípulos de Cristo. Soldados podem se arrepender dos seus pecados. Eles podem continuar trabalhando como policiais, fazendo o seu trabalho honesto. Então João disse para os soldados: de ninguém tomeis nada à força. Parece que esse era um costume dos policiais, extorquir coisas, usar abuso de autoridade. Então, o pobre cidadão oprimido pela autoridade acabava cedendo à extorsão. Então ele disse: de ninguém tomeis nada à força. Nem façais denúncia falsa, quer dizer, não calunie um cidadão que você gostaria de ver prejudicado, então você como autoridade vai abusar da sua autoridade e fazer uma denúncia falsa para prejudicar o cidadão. Parece que João conhecia muito bem o sistema civil do seu país, embora trabalhando e pregando no deserto, como nós falamos domingo passado. Ele conhecia tudo que ocorria dentro do sistema religioso, dentro do palácio, e agora fora também, tudo João conhecia muito bem. Não era um homem desinformado, era um homem muito bem informado das coisas e sabia muito bem o que estava dizendo. Então agora vocês parem de tomar as coisas à força das pessoas, não façam denúncias falsas e contentai-vos com o vosso salário, porque uma pessoa arrependida vai se encaixar perfeitamente nisso. Ela vai ser honesta, tratar bem o cidadão e ficar contente com o salário que ele recebe. Não vai precisar entrar no caminho da corrupção para aumentar o seu salário. Uma pessoa arrependida vai produzir frutos próprios de arrependimento, vai mudar o pensamento. Essa foi a mensagem que apareceu aqui pregando em Israel, e eles não estavam esperando uma mensagem dessa. Eles estavam esperando aqui o Messias ser apresentado. Agora, por tanta eloquência e sabedoria que João tinha, eles acharam até que João era o Messias. Mas ele disse: eu não sou o Messias, eu não sou. Vocês vão saber quem é ele. Eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as tiras da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a pregação de João não surtiu efeito no coração dos céticos. E jamais isso vai ocorrer quando a pessoa está predisposta a não receber. Mas fez uma grande obra no coração de pessoas arrependidas. E eu queria dizer para os irmãos que me ouvem que todo auditório sempre existirá, em todo auditório, esses dois grupos de pessoas, os descrentes e os céticos, ou seja, os descrentes e os arrependidos, melhor dizendo. Sempre haverá esses dois grupos de pessoas. Os descrentes vão só ouvir com seus ouvidos, porque já tem a predisposição de não receber nenhuma palavra que vá de encontro àquilo que ele acredita, e vai sempre procurar encobrir os seus pecados e continuar na prática do seu pecado e não se sujeitar à verdade que acabou ouvindo, porque o seu coração está duro, o caminho está cheio de obstáculos e pedregulhos e a verdade de Deus não vai entrar.
mas auditórios também tem pessoas que recebem, que ouvem com o coração. De fato, é esse coração, é essa atitude que Deus espera que todos aqueles que ouvem a mensagem a respeito de Jesus Cristo, o Salvador, tenham. Você que está me ouvindo, por exemplo, faça um julgamento e tente descobrir a qual grupo desses você pertence. A qual desses grupos tu te identificas. Pense. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, eu preciso fazer uma análise da minha vida. Deus não está querendo que eu pense naquela pessoa, em outra pessoa. Deus quer que eu pense em mim. Esse é um momento muito meu, muito seu. E quando a palavra de Deus é ensinada, ela vem para produzir um resultado positivo na nossa vida. Mas quando ela encontra um coração descrente, ocorre o contrário. E o apóstolo Paulo fala isso lá aos Coríntios. Ele diz que a nossa mensagem é de vida para a vida e de um cheiro de morte para a morte. Aquelas pessoas que se arrependem e recebem a palavra de Deus, a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, ou qualquer outro ensinamento dela, ela é de cheiro de vida para a vida. Mas na rejeição, ela é de cheiro de morte para a morte. Em qual desses grupos, ou com qual desses dois grupos tu te identificas? Eu queria concluir aqui esse pensamento sobre a mensagem de João Batista a respeito do Messias, da apresentação do Messias, da mensagem que está envolvida quando falamos sobre o Salvador. A mensagem de Jesus sempre engloba arrependimento e perdão de pecados. E eu queria dar um exemplo aqui dos Tessalonicenses, que houve um resultado muito gratificante para o apóstolo Paulo, que foi um auditório muito receptivo. E eu quero ler aqui 2 versículos na segunda carta aos Tessalonicenses, para concluir aqui a mensagem de hoje à noite. Capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, olha a alegria do seu coração, de quem fundou aquela igreja. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. As igrejas que nós temos contato, nós nos orgulhamos de vocês como exemplo de amor fraternal, de firmeza nas tribulações, de perseverança nas adversidades. Vocês ficaram para mim como um grande exemplo de cristãos que abraçaram a mensagem verdadeiramente no coração. Produziu frutos dignos de arrependimento. Se você for lembrar da mensagem de Paulo sobre os Tessalonicenses, você vai ver como eles abraçaram a fé e se aproximaram muito do apóstolo Paulo. Nesse domingo de Páscoa, você se recorde da ressurreição do Salvador, Jesus Cristo, que veio e morreu pelos nossos pecados. Inclusive, a ressurreição de Cristo é um dos temas mais importantes das Escrituras, porque traz a implicação da sua morte pelos nossos pecados, e nós, como cristãos, como os apóstolos faziam, devemos divulgar a mensagem do Evangelho, dando ênfase grande na ressurreição, porque o nosso Salvador está vivo e voltará. E nós estamos vivendo num mundo cheio de expectativa, as pessoas estão com medo e a promessa da sua volta está de pé e os acontecimentos estão apontando exatamente para isso. Nosso Salvador está vivo. Receba a mensagem dele no seu coração. Não seja como aqueles céticos do tempo de João Batista, ou como tantos outros incrédulos que ouvem a mensagem do Evangelho, tentam encobrir seus pecados com a sua própria religião e atitudes, mas deixa que Deus trabalhe na sua vida, que a verdade aplane os caminhos do seu coração. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para endireitar a minha vida e a sua. Que Deus
use de misericórdia para com todos nós. Amém.